Paz do Senhor, meus amados. Isaías 43:25 diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados me não lembro. Olha, quem é que perdoa pecado? Não é? Para Jesus não existe pecadinho nem pecadão. Tá certo? Glória a Deus. O que ele quer é que haja um verdadeiro arrependimento. Não é? Arrependei-vos. A mensagem de Jesus, a mensagem de João Batista, né? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. E venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor, né? O salmista Davi disse que enquanto ele calou dentro dele, ele quase morria. Porque, meus amados, ninguém pode ver o que o outro fez, mas Deus viu. E a voz da consciência não o deixa nem dormir em paz. Enquanto ele não confessar, enquanto ele não reconstruir aquela história que está toda derribada. Não é verdade? Mas a Bíblia diz, eu mesmo sou o que apago. Não é verdade? Veja bem, Jesus se agrada, não é? Deus não tem assim, não compactua com o pecado, né? Veja bem, então aquele pecado programado, eu vou fazer isso, depois eu peço perdão, aí já é mais complicado, né? Mas aquilo que te pega de surpresa, você nem esperava, quando vê, a fragilidade penetrou e o inimigo te enrosca logo. Quando você cai, é a mesma coisa do laço do passarinheiro. O salmista disse, né? Livra-me do laço do passarinheiro. Meus amados, todos nós, sem exceção, temos as nossas fraquezas, né? Glória a Deus. E essas fraquezas precisam ser betumadas, né? Com o sangue de Jesus. Não é? Se for uma fraqueza braba, né? Adultério, tem que confessar. Tem que chegar na igreja, confessar, né? E ir lá. Abrir, conversar direitinho para que ele passe por uma disciplina. O qual eu concordo muito, viu, amado? Tem gente que não concorda. Não é porque não adianta você ser crente aqui e não entrar no céu. No céu só entra lavado no sangue de Jesus. Então, se for uma fraqueza, adultério, prostituição, coisa, tem que levar a direção da igreja, confessar, pedir perdão, como a igreja manda, passar pela disciplina para retomar direitinho, né? Mas se for outros tipos de pecado, esses pecados a gente peca diariamente. Pensamentos, palavras e obras, todos nós pecamos, né? Outra coisa, né? A gente tem que ter cuidado, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, não é? Glória a Deus. Às vezes você olha para uma coisa ali, não é? Aí você vê, aí de repente o inimigo tenta. Aí quando vê, você cede. Você tem que depressa confessar, certo? Outro dia um menino inexperiente, ele veio dizer a minha irmã, eu fui pedir perdão na igreja. Digo, isso não precisava. Isso aí você resolvia com Jesus. Né, meus amados? Aqueles pecadinhos mais leves, mas tem que ter cuidado, porque do leve ele pode se aprofundar. E é como diz aquele ditadozinho, o mal se corta pela raiz. Não é? Quando é aqueles graves, tem que levar a direção da igreja e retomar. Não é? E quando é esses assim, todo pecado Jesus quer que confesse. Mas tem coisas que você pode resolver com Deus. Não é? Pedir a Jesus. Aí eu disse para ele, você não precisa levar a direção da igreja. Isso aí você pede a Jesus perdão, pede força para não cometer mais, né? Glória a Deus. E você reforça. Faz um jejumzinho, né? O jejum derruba a carne, né? Glória a Deus, derruba a nossa vontade, né? Veja bem, e o espírito fica forte, não é? Então a gente tá aqui para a gente orientar um outro, né? Conversar direitinho, não é acusar, porque ninguém tá isento.
né? Então, todos nós temos aquela roturazinha, aquela fenda. Um é ciumento, o outro é ambicioso, o outro tem inveja do outro. Tudo isso, amados, pode parecer uma besteirinha, mas se a pessoa der vazão a isso aí, aquilo vai se aprofundando e vai trazendo outras coisas e nos afastando de Deus, não é? Glória a Deus. Então, olha, ele disse, eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, mim não lembro, né? Então, quando você confessa a Jesus, Jesus, eu tenho essa fraqueza, não é? Mas eu não quero ficar nessa fraqueza, eu quero sair, eu quero que o Senhor me dê força, me dê graça, me ajude, não é? Aí Jesus perdoa, né? Joga no mar do esquecimento e nem lembra mais, né? Mesmo se você não confessar, ele já sabe tudo. Mas ele quer que você se humilhe. Porque muitas vezes tem coisinhas que o Senhor fecha o céu, né? O Senhor disse assim, se eu fechar os céus, e não der chuva, né? Se eu fechar o céu e não der chuva, né? Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei dos céus, né? Perdoarei dos céus, né? E ele dá aquela virada na nossa vida, né? Porque você se humilhou, você confessou, você pediu a misericórdia de Deus, aí você vai estar sempre o quê? É a mesma coisa, amado. A gente não passa o dia no dia a dia, a gente não fica empoeirado, não é? Das poeiras normais do dia a dia. E quando é à tarde, a gente vai tomar o banho. Quando toma o banho, fica limpinho. Então, a gente tem que tomar esse banho espiritual com Jesus. Jesus, use palavra da maneira que você quiser. Não é verdade? E que você vai lá, Jesus acontece, né? E Deus se agrada, meus amados. Não adianta você esconder, você encapar, você botar aquela capa de santidade quando Deus está vendo que você precisa, né, de um conserto, né? Então, confesse, porque quando você não conta, não confessa, fica tudo embutido, você está debaixo das asas do inimigo. O inimigo tem poder sobre a sua vida, não é? Porque você está ali com um pecado não confessado, né? A Bíblia diz que o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, como é que você vai entrar na presença de Deus? Com aquilo embutido. Senhor, me abençoa. Senhor, me dá isso. Deus não vai ouvir nem tua oração, né? Deus quer o quê? Deus quer um quebrantamento. Jesus, eu falhei, me ajude, venha cá e conte sua história. Eu preciso de força, me dê força para eu te buscar pela madrugada, para eu fazer um jejuzinho, para tu me dar a vitória. Aí Deus está vendo o seu esforço, né? Aquele esforço seu em querer melhorar, aí Deus se quebranta, né? E já vai lhe preparando para o quebrantamento, dando aquela força que você precisa e você sai debaixo das asas do inimigo, tá certo, amado? Que nada possa impedir a nossa comunhão com Deus. Porque se a pessoa tiver com o pecado encoberto, você não sente nem a presença de Deus, né? E a presença de Deus é a nossa riqueza. Mas quando você confessa, você se humilha, você mostra a sua fraqueza, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão. Aí Deus perdoa, joga no mar do esquecimento. E você fica cheio da força de Deus e renovado para a sua caminhada espiritual. Tá certo, meus amados? Fica com Deus, queridos.